Fala, meus amigos, ó, hora do almoço chegando. Eu quero deixar aí pra vocês um vídeo de quando a gente levou o Lavitan lá pro espaço. A gente gravou um documentário com meus amigos lá, os Abdala Brothers, e ficou sensacional. Fora isso, a gente alugou um avião lá, aquele avião que faz a gravidade zero, para gravar o comercial de Lavitan. Esse projeto se chamou CIMED X. É espetacular. Aproveita aí o teu almoço e assiste esse documentário completo, porque eu acho que só se mede um cara igual o João Adib e os Abdala Brothers pra gente fazer tudo isso acontecer. Então já se passaram alguns anos desse projeto, preciso fazer ele de novo. CIMED contratou, a gente contratou, né, nessa época a NASA, a SpaceX e a JAXA, que é a empresa espacial japonesa, para fazer tudo isso acontecer. Então, ó, espero que vocês curtam o documentário, curte o seu almoço aí assistindo tudo isso, porque, ó, vale a pena, é surreal. Valeu, abraço, não se esqueça, hein? Se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha, rumo aos 200 mil inscritos, hein? E rumo aos milhões de visualizações todos os meses. Então, ó, conto com a ajuda com vocês, curte aí, curte seu almoço, valeu, galera! Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é a gente olha pra cima, né? Você olha lá pra cima. E quando você vê que lá em cima tem um outro mundo, tudo é possível. E por que não a gente daqui da Terra ir lá pra cima? Quantos já chegaram lá? Agora a CIMED faz parte do espaço. Good day from ABC Space Headquarters in New York. It is July 20th, 1969, and man is about to land on the moon. Meu nome é Eric Shibata, sou diretor de branding e criação da CIMED. Cara, como é que começou o CIMED X? Uma farmacêutica brasileira vai enviar uma proteína do coronavírus ao espaço. Primeira a enviar ao espaço um foguete para pesquisas espaciais. Eu tive até vergonha de falar com o João, porque falar, meu, o que esse cara tá me trazendo um negócio de ir pra Lua, né? Então, quando o João Adib e o Eric trouxeram o projeto para a mesa, eu falei, vocês estão doidos, esquece, não tem a mínima chance. Tanta coisa importante para fazer aqui no Brasil, por que esse povo está indo para o espaço? Meu nome é Carla Marques, sou vice-presidente da CIMED e eu sou irmã do Fly Now. Então, quando você leva para uma diretoria, eles não iam aprovar algo, um board não aprova um projeto desse tipo, né? Então, aproveitei aquele momento que o João estava do meu lado para falar, porque se tinha alguém que poderia aprovar aquele projeto naquela hora, era o João. O Japa estava do meu lado e ele falou, pô, João, apareceu um negócio, o negócio é muito louco, tal. Eu falei, como é que é o negócio? Eu falei, tá louco? Isso é sensacional. Mas a hora que eu falei, ele já falou, meu, o projeto é sensacional, vamos seguir em frente, chama os caras, vamos ver o que dá pra gente fazer. No dia seguinte, a gente já estava falando lá com o pessoal nos Estados Unidos e aí as coisas foram acontecendo numa velocidade muito rápida. Então brinco que foi num bate-papo de 15 minutos a gente decidiu, entre aspas, mudar o rumo da empresa e o direcionamento estratégico da empresa, assim, como uma visão de longo prazo. Acho que uma pergunta que muita gente deve fazer, e eu também me fiz, era o porquê ir para o espaço, né? E sabe o que o João Adib me respondeu? O porquê não ir para o espaço. A palavra impossível que não existe. It's one small step for man, one giant leap for mankind. A nossa empresa adora ser desafiada.
Acho que o desafio faz parte do DNA, principalmente do DNA da CIMED. E a indústria, ela tem 3 movimentos. O movimento curativo, o movimento preventivo e o movimento preditivo. E a CIMED é a primeira empresa no Brasil hoje a botar um pé no desenvolvimento do preditivo. E o espaço faz parte desse desenvolvimento nosso agora. O primeiro experimento, que foi a proteína do Covid, que já estamos lá agora, né? Estamos lá dentro da ISS, cristalizando a proteína do Covid, e já a gente desce com ela aqui, é o primeiro passo. O segundo passo agora, que é um passo mais marcante nosso também, é poder ter a primeira vitamina fazendo propaganda no espaço. Quem diria, hein? Quem diria que Lavitan agora terá uma placa na estação espacial olhando para nossa Terra, simplesmente para estar olhando para a Terra. E é uma corrida. Dali para frente a gente tem novos produtos, nós vamos começar a testar a nossa vitamina para longevidade lá em cima, uma parceria que a gente está firmando agora com a JAXA, que é super importante, que é testar nossas vitaminas dos astronautas, é um próximo passo violento, porque eles perdem muito antioxidante lá, e a gente poder ter essa chancela é muito forte. E o orgulho de ser uma empresa brasileira agora está no espaço, né? É botando a nossa bandeira mais uma vez lá em cima. Eu acho que esse é um pequeno caminho que começou, que ele vai ser gigantesco. Quando a gente olha todas essas histórias dos astronautas, né, como é que eles ficam no espaço, eles expondo as irradiações, aos raios, a gravidade, e ali começamos a ler, começamos a ver, começamos a sentir, e uma grande pegada que está lá em cima é os antioxidantes. A partir do momento que você consegue desenvolver um produto onde você tenha no seu dia a dia o antioxidante fazendo parte da tua vida, a longevidade ela pode estar por aí. E aí começou esse grande passo, esse grande projeto que a gente chama de CIMED-X. Então, se a gente quer ter um produto realmente que vai trabalhar com longevidade, já que um astronauta envelhece 10 vezes mais do que nós aqui na Terra, a gente tem que ir para o espaço. E é por isso que nós tomamos essa resolução, e isso é o começo de uma longa jornada. É um projeto longo, acho que é um projeto inicialmente de 5 anos, mas tudo dando certo é o caminho que a CIMED vai seguir daqui para frente. Acho que uma coisa interessante que a gente, não interessante, mas que foi muito desafiador nisso tudo foi que enquanto a gente ainda estava para assinar o contrato e assinar todas as coisas, a gente não tinha produtora, não tinha quem ia fazer o comercial, não tinha verba, era muito indefinido, assim. Eu já tinha conversado com algumas produtoras, algumas pessoas, algumas agências, mas a gente não tinha uma definição. Quando a gente definiu, vamos fazer, o voo está confirmado, bom, primeiro a gente foi lá e falou com os Abdala Brothers. Cara, até difícil de falar sobre um projeto que nem o CIMED-X, porque principalmente por conta do tamanho da escala que ele se tornou. E eu me lembro muito bem, eu estava no estúdio junto com o Salomão, o Eric me ligou e falou: cara, eu preciso que você venha amanhã aqui na CIMED, eu tô te mandando um NDA, preciso que você assine, que a gente tem uma reunião, um projeto muito importante de um lançamento de um produto para falar aqui. Na hora eu já percebi a seriedade do assunto que a gente estava indo se abordar. Assim, você nunca entra numa farmacêutica pensando que você vai falar sobre um projeto envolvendo a NASA. Quando a gente chegou lá e tava Eric, Esther e Isa, os 3 olharam pra gente e falou: eu acho que vocês nunca ouviram um projeto tão disruptivo como esse. Então o primeiro passo para você conquistar o espaço é o voo da gravidade zero. E a gente tinha como propósito nosso poder lançar e mostrar para o consumidor brasileiro
o nosso Lavitan X Biocomplex fazendo um comercial dele num voo de gravidade zero. Então foram praticamente 3 meses de reuniões com a NASA, com o pessoal do 0G, com a agência, CIMED, produção de storyboards, aprova roteiro e para finalmente a gente pegar o avião e ir para os Estados Unidos para gravar a nossa campanha. Cara, basicamente o que define esse projeto e faz ele ser muito difícil é uma única pergunta. Como que faz para se gravar em gravidade zero? Qualquer um que olhe de fora vai falar que isso era uma loucura. Para que fazer isso desse jeito? Se não tinha explicação para a gente fazer esse comercial rodar desse jeito. Tinha jeito bem mais fácil de fazer. Tinha jeito bem mais fácil de fazer, bem mais simples. Vocês mesmos sabem disso. Podia simular aqui uma gravação no estúdio, fazer um 3D. Mas fazer essa viagem e até lá, entrar no avião, fazer mais de 30 loopings, com uma roupa de astronauta, numa força G, que com a roupa é 2, 3 vezes maior, é para poucos. E depois você vê esse material pronto, bate no peito e fala assim, ó, é só para os fortes. Então, assim, é algo muito claro que realmente é o conceito que teria que definir, sabe? A primeira imagem tinha que ser um astronauta em gravidade zero tentando pegar esse Lavitan. É um conceito básico, simples, mas muito efetivo e que escreve muito claro para o espectador. A CIMED está indo para o espaço. Então a gente organizou toda essa viagem, super complexo, Covid, não tem Covid, dá para embarcar, não dá para embarcar, Estados Unidos liberou, produtora, quem tem passaporte, a gente tinha que entrar na NASA. Então quando você entra dentro da NASA, você tem uma série de burocracias que você tem que pegar em 1 mês de antecedência, mas enfim, depois de muito estresse, muita confusão, muita reunião, deu tudo certo, a gente pegou no Global e embarcou. E quando a gente chegou lá, a gente chegou com uma certa antecedência, chegamos com quase uma semana antes, porque foi praticamente uma semana de pré-produção nos Estados Unidos para poder pegar a roupa, separar ela, fazer todos os testes, colar os badges da CIMED, os equipamentos, porque você não simplesmente pega uma Red dessa Iridium 8K e vira para a NASA e fala, nós vamos usar ela no mesmo voo que vocês vão fazer experimentos seus para filmar uma campanha com um astronauta e um Lavitan X. Porque o problema disso aqui é que é uma câmera pesada e isso aqui em zero gravidade pode virar um projétil. E o pessoal do 0G nos explicou que para a câmera ser aprovada pela FAA e pela NASA, a gente precisaria que ela tivesse até 2,5 kg, 3 kg, e ela fosse inteira operável com uma só mão. As exigências de equipamento eram tão absurdas que eu estava dentro da locadora, mandando foto para eles e quanto pesava cada equipamento para mostrar que a gente estava dentro dos parâmetros da NASA. A partir do momento que a gente bateu essa meta, a gente saiu correndo pro hotel do João para poder testar a roupa de astronauta que tinha acabado de chegar. Legal, cara. É isso aqui mesmo? É isso aí que a gente vai usar. Caramba, João Pedro, vem aqui, cara. Olha o peso dessa roupa, cara. Inacreditável. Vamos colocar? Essa mochila aqui é a mochila de oxigênio? Que legal, olha o sapato. Bora lá, vamos experimentar pra ver se cabe no papai? Bora. Vamos? Bora? Então vamos lá, hein? De repente eu tava ali com vocês, chegando naquele momento, e comecei a ver de uma maneira diferente os foguetes, os astronautas. Eu não tava ali como um turista, eu tava ali como um cara que tava junto daquelas missões. E por que eu falo das missões? Eu lembro que o CIMED X bateu em mim realmente na hora que eu vi esse primeiro patch aqui, ó. Esse primeiro patch aqui foi um marco na nossa história. Porque isso aqui, depois que eu comecei a entender quais são os significados de todos os patches, e eu vi que toda missão tem um patch, eu falei, cara, olha isso
Olha o que a gente está fazendo. Olha a história que a gente está escrevendo. Olha o peso que isso aqui tem. Os meus 50 anos é mais uma história aí que realmente ela está escrita no nosso livro. Então, quando faltava só um dia pra gente gravar, tava tudo pronto, os equipamentos, luzes, tudo combinado. Chegou um e-mail pro Eric falando que a gente não ia ter o voo e que esse voo ia ser adiado para o próximo dia. Cara, o cara passou lá, atrasou. Mas é um absurdo um troço desse, né, velho? É foda. Foi ontem à noitaça, assim. O avião tava aí a hora que a gente desceu. Por isso. Só que eles estavam esperando que tinha uma peça que ia chegar. Essa peça não chegou. Chegou hoje. Eles estão instalando. Só que ele falou, não consigo garantir. Ele falou, amanhã é impossível fazer os testes, os esquemas de segurança para rodar esse avião amanhã. Então você não vai discutir com segurança dos caras, né? É na asa. No último dia, a gente falou, não, o que está acontecendo? Não, foi um problema no motor, a gente teve que trocar uma peça do motor, a peça não chegou, ela chegou, a gente está fazendo os testes. Ah, então tá bom, o voo vai acontecer sexta-feira de manhã. A gravação vai acontecer amanhã, não tem risco nenhum dela ser cancelada. Sexta-feira de manhã, tudo perfeito, tudo alinhado, com parte da produtora na NASA, parte da produtora em Miami, voo ia acontecer, acordamos, tava tomando banho de manhã, o André da produtora estava comigo lá no hotel em Miami. Então a gente estava nos Estados Unidos, quase uma semana lá, todas as câmeras prontas, tudo aprovado com a NASA, com o pessoal do 0G, a roupa maravilhosa, montada, todos os badges SMED, vamos gravar amanhã. Eric recebe uma ligação, retorna pra gente e fala: o voo não vai acontecer. O que você faz uma hora dessa? Mas fato é que eles falaram, não vai acontecer e esse ano a gente não consegue fazer esse voo para vocês, para a CIMED. Mais uma emoção esperava pra gente. Não tinha data definida. Putz, chega uma hora que você tem que tomar decisão. As decisões elas podem nem ser tão, né, se elas são favoráveis ou não, se você gosta ou não, mas a gente tomou uma decisão. E naquele momento, por eu ter compromisso no Brasil e por não ter uma certeza de ter voos, voltei pro Brasil com o coração partido, deixei os dois lá, a produtora, todo mundo, sem a certeza de que a gente ia gravar um filme. E o que a gente faria numa situação dessa? Pega o avião, volta para o Brasil, engaveta o projeto? Essa possibilidade nunca foi uma opção pra gente. Nesse momento o André e o Salomão ligaram para mim e eles falaram, cara, a gente está com vocês nesse projeto. Então volta para o Brasil, faz as suas coisas e a gente está aqui, a gente vai fazer isso acontecer, porque a gente também não pode voltar sem esse filme. Cara, finalmente a gente chegou ao nosso dia D. Amanhã vai acontecer a gravação, não tem mais chance nenhuma de dar errado, tá tudo fechado, perfeito. Mas tem um grande porém, né? Todo o cenário que a gente tinha se preparado durante meses foi totalmente inverso. A gente não tem mais João Adib, que era para ser o nosso astronauta, porque ele tá de volta no Brasil. A gente teve que correr atrás de um dublê de última hora para ele poder fazer a performance pra gente lá. E simplesmente quando a gente chega no voo, lá, 5 da manhã, no aeroporto, pronto para gravar, faltando 1h30 para o voo decolar. O nosso astronauta, o nosso ator, que era para ser o dublê do João, a gente descobriu que o cara não tinha muita experiência. Nessa hora, parece que tudo virou de cabeça para baixo. A gente não pode correr o risco do dublê não conseguir fazer a performance. E o André me puxou pro canto e falou assim: se tem 2 pessoas agora nessa sala que eu confio que faria de tudo, entraria dentro daquela roupa de astronauta e faria esse projeto acontecer, é eu ou você. Porque só a gente passou por tudo que a gente passou. Então nessa hora, foi nessa conversa que a gente decidiu que eu seria o astronauta. Eu vesti a roupa e a gente subiu para entrar no voo e fazer a filmagem. Acabamos de chegar aqui no aeroporto de Fort Lauderdale. A gente vai embarcar agora na missão junto com a NASA. Vamos embora.
percebeu o quão difícil seria e o quão não tinha como estar preparado para isso. Era uma roupa de 35 quilos, que quando você está em 2, 3 dias, você poderia estar pesando 200, 300 quilos. Está muito alto e muito longe da câmera. Faz pra cá agora. Go a little bit more there. Encosta na parede, faz mais perto da câmera. Anthony, lights over here, okay? Yeah, a little bit back. A little bit far away. Not too close. There, more far. Yeah, right now, yeah. Oh shoot. I need somewhere to hold it. E assim, por mais que pareça, você tem 30 segundos para uma imagem, a imagem é em slow motion e é simplesmente um astronauta voando tentando pegar um Lavitan. Tá, mas faz isso em 30 segundos em gravidade zero. Cara, era o seguinte, eu tinha que me apoiar dentro do avião de roupa de astronauta e assim, o problema da gravidade zero é que não existe nadar no ar, não adianta nada você nadar no ar, você não muda a trajetória. Você encostou com um dedinho, você vai atravessar até acabar a gravidade. Então, o que acontecia? Era 30 segundos, começou a gravidade zero, eu me posicionava, ficava, beleza, só tô flutuando, vai, vamos. O Salomão, junto com o Paul, nosso assistente, todo mundo posicionado, luz ok, as duas câmeras ok, recado na posição, beleza, vai. Nisso já rodou 15 segundos. Então era um take por cada gravidade zero. Então no final a gente teve 30 takes para fazer. The wheels are here. I'm going for the camera. Thank you, I have it. No, let's wait, let's wait. Too high, you were too high, yeah. Recording. And action. Anthony, step back. Step back. Okay. Get a new one. Go. Just have fun. Cuidado, velho, se machucou? Eu não fazia ideia o quão complexo era e o quão difícil era fazer uma campanha dessa. E, sinceramente, ver a maneira que ela se tornou, o jeito que tudo se encadeou, traz um orgulho muito grande de saber que foi um projeto feito a 4 mãos. Todo mundo que se envolveu nesse projeto se envolveu de uma maneira pessoal e numa responsabilidade que eu nunca tinha entrado num projeto assim. E agora ver esse filme pronto é uma honra poder ter participado de um projeto tão grande desse junto com a CIMED. O que a gente vai ver aqui é resultado de um negócio impressionante. É um orgulho que nós vamos carregar, mais um, né? De muitos orgulhos que a gente tem, que nós vamos carregar aí por muitos anos. Agora o espaço também não tem limite para nós. Bora lá, né? E quem sabe um dia a gente não pode pousar, né? Pousar onde? Pousar onde? O que a gente quer fazer? Por que a gente não pode pousar lá? Qual o problema? A palavra impossível aqui não existe. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6,
5, 4, 3, 2, 1, 0.